3 de novembro na Marina de Cascais foi tudo muito emotivo, porque a largada estava prevista para dia 10, prevista mais ou menos, e já para dia 10 havia muita coisa que ainda estava por fazer. E de repente, quando o Instituto Hidrográfico da Marinha me avisa tens que ir dia 3 porque vem vento forte, favorável, e se calhar vai ser a última vez que vais ter este vento norte, porque já estamos a entrar pelo inverno, eu não, mais uma vez não disse que não, portanto eu confio e tive que alterar todo o meu plano para largar logo dia 3, que é uma semana antes. Portanto o nível de stress disparou. Emocionei-me pela primeira vez na minha vida, larguei umas lágrimas na largada. Este projeto já me conseguiu sacar várias lágrimas em várias fases. Não, essa não foi a primeira, mas numa largada não estava à espera. Foi muita emoção, muita ansiedade e foi também ali uma descarga ao mesmo tempo de adrenalina, de agora, não é? Eu estou há 3 anos a pensar neste projeto, a desenvolver, a inventar, fazer coisas que nunca ninguém fez, portanto não há um manual de instruções. E é tentativa e erro, e houve muitos erros. Nós todos os dias íamos para a água na preparação e eram sempre dias maus. Eu lembro-me de rir, eu gosto muito de rir e só assim é que consigo evoluir. Mas eu acreditava, como sempre acredito, nos meus desafios, são sempre duros, há sempre muitos imprevistos, mas o que é bom é depois a largada, é estar no mar. Isso cancela tudo e eu estou com o meu elemento. E eu acho que aí depois acalmei-me bastante. Neste projeto, um dos desafios grandes é que não é possível treinar, testar muito tempo, porque o barco é desenvolvido para andar a favor do vento, só. O quarto treino foi o desafio. Foi esta primeira perna, que não era suposto ser uma primeira perna, mas que acabou por ser, entre Cascais e as Canárias. Estava muito vento, estavam muitas ondas, eu estava com bastante energia, então aproveitei para ir muito rápido. Foi onde eu bati os meus recordes de velocidade, que foram 21 nós, que é bastante rápido, a descer as ondas. Com este entusiasmo e com esta velocidade toda, rasguei vários kites, um deles um que eu usava bastante, que era o 18 metros, que já tinha explodido uma série de vezes nos treinos e já tinha sido arranjado. E portanto acabei por puxar um bocadinho demais pelo barco, mas tinha uma motivação por trás, que é, no inverno, ter vento norte para nos levar para sul é muito raro. No verão nós temos a nortada, no inverno não, em novembro já não. Portanto, a Marinha avisou-me, esta pode muito bem ser a última vez que há vento norte. Então eu só queria ir rápido para descer para sul, o máximo para sul. Eu ainda não tinha as Canárias na cabeça, mas eu queria ir ao máximo para sul para fugir das tempestades, que é o vento sudoeste que traz chuva para Portugal, porque se eu banhasse vento de frente, eu voltava para trás, porque o meu barco não consegue andar contra o vento. Puxei um bocadinho mais pelo barco, rasguei kites a mais e vi que havia oportunidade de parar nas Canárias, que é o chamado Porto da Ribada, onde eu podia sempre parar, era esse e Cabo Verde, e achei por bem parar e reparar os kites. Claro que eu nunca imaginei ficar 22 dias preso em La Palma. Estava completamente fora de questão para mim isso, mas a meteorologia é que manda. E o que é que aconteceu? Nós demorámos 2-3 dias a reparar os kites. Entretanto recebi mais 2 kites que não chegaram a tempo da largada por causa daquela antecipação. Isso também foi um segundo motivo para fazer aquela paragem. E portanto já estava mais seguro, tinha mais 2 kites mais pequenos, que acabei por usar bastante. E depois desses 3 dias de reparação e de receber os outros kites, ficámos lá mais 19 dias. Porquê? Porque não havia vento no Oceano Atlântico na zona sul, que era a zona que eu ia cruzar. No dia em que eu já estava com aquela ansiedade toda e finalmente vamos arrancar hoje, fui lá para fora, fiz os meus testes ali na marina, fui lá para fora e com o abanar das ondas estava muito mar, houve lá uns contactos que já estavam maus que partiram, elétricos, e eu não conseguia desenrolar as linhas para pôr o kite no ar. Portanto, isso aí foi matador para mim. Fiquei completamente a pensar porquê, já estava lá há tanto tempo, mas depois foi um grande alívio quando eu acalmo e vou ver qual era o problema. Era um sensor que já estava completamente cheio de sal da primeira parte e que eu não tinha visto porque estava dentro, estava protegido, não havia forma de ver, e que eu fui seguindo o problema, uma peça que queimou, depois fui ver a outra, depois a causa, até chegar a esse sensor.
E se isso tivesse acontecido 2 dias depois, eu teria feito toda a travessia do Atlântico à mão, com o kite à mão. E eu não sei se já estaria aqui hoje a falar. Era capaz de ter demorado bastante mais. Portanto, essa paragem, ao fim de contas, acabou por ser muito positiva para a minha travessia. Porque no meio do mar, se eu dissesse não quero mais, ou mãe, não dá. A minha equipa diz, e agora? Não dá. Ninguém me vai buscar. Não há hipótese no meio do Atlântico. Se eu for ao fundo, aí sim, ou seja, estamos a falar de uma emergência, há uma hipótese de me apanharem, mas não vai demorar menos do que 3 dias. Temos que ter sorte, porque as pessoas às vezes têm essa noção errada. Se houver um problema, chamas lá naqueles rádios que tu tens e vão-te buscar. Não, não vão. Não há helicópteros que saem daqui e não vão para o meio do Atlântico. Vão à Madeira ou aos Açores e já é uma sorte. E um avião, sim, poderia ir, mas só nos deixa mantimentos. O que é que se faz? A Marinha, que é o MRCC, que controla esta zona, curiosamente, a Marinha Portuguesa controla uma grande área do Atlântico onde eu passei, fala com os navios grandes que estão na zona e pede-lhes, de uma maneira forçada, para irem apanhar, resgatar pessoas no meio do mar. Depois há ali uma solidariedade de quem anda no mar. Portanto, isto não é direto. Eu não desisto. Não dá para desistir. E eu tenho que ter isso presente na minha cabeça. Portanto, há uma série de medidas que se toma antes de uma balsa para eu ir dentro, se o barco for ao fundo. São 3 cascos neste caso. Eu consigo soltar um, se os outros 2 forem ao fundo, por exemplo, consigo ter um a boiar. Tenho uma série de equipamentos de satélite que dão a minha posição. Tinha já um saco preparado, que era o saco de me agarrar. Se o barco fosse ao fundo, esse saco tinha água, tinha comida, tinha esses instrumentos para ir para fora, tinha umas mantas térmicas para me aquecer. Portanto, isso é a parte séria do desafio, em que temos que ter a noção, e eu sou um homem do mar e já tenho bastante noção disso e experiência. E esse é o grande risco, que às vezes as pessoas não têm a noção, mas sim. Portanto, essa parte é um desafio, que estupidez, é só um desabafo, porque é uma estupidez, mas já inventaste, vais levá-la até ao fim. À noite, tinha que instalar o meu modo noite, que era um kite no barco. Ao início era um kite cheio, depois comecei a arrebentar tantos kites que comecei a reutilizar os kites velhos para fazer este modo noite, que assim nunca arrebentavam. Inventei uma espécie de um mastro, com um pau que lá tinha, com uns cabos, para fazer um brandal. Fiz mesmo ali uma jangada. E conseguia navegar a 4 nós, às vezes 6 nós, às vezes o barco apanhava ondas sozinho à noite, ia até aos 12 nós. E depois ia para o barco, tinha que tirar a roupa toda. Eu andei bastantes vezes nu, porque eu só tinha um conjunto de roupa, porque não há espaço, aquele barco não tem espaço, e essa roupa estava sempre molhada. E nós, com a pele, com água salgada constantemente, começamos a criar muitas irritações na pele e é muito mau. Portanto, eu ficava mais ou menos meia hora lá fora à noite a secar com o vento. Às vezes chovia e aproveitava e tomava banho com a chuva, e depois entrava no barco. Depois fazia as ligações satélite que eu tinha, para enviar vídeos, para falar com a equipa, para saber a meteorologia. Jantava ao mesmo tempo, portanto tinha uma saqueta de comida. A da noite era a única que eu aquecia. Tinha umas pastilhas que em contacto com a água ferviam, portanto a refeição da noite era a única quente do dia. E jantava ao mesmo tempo que enviava vídeos, porque demorava muito tempo via satélite a enviar vídeos, e chegava a falar com os meus filhos também, isso foi engraçado. Tirava a água a seguir das baterias, começou a meter água cada vez mais, o barco nas baterias cada dia punha mais, e era um medo muito grande meu, porque é tudo eletrónico. Fazia uma revisão aos instrumentos, depois ia fazer água, que era dos meus piores programas. Tinha que estar 1 hora para cima e para baixo com uma alavanca para fazer 4 litros de água. Era muito cansativo e adormeci muitas vezes. Acordava passado 2 horas com uma onda e estava com a máquina da água na mão, porque tinha caído para o lado. E depois abria a minha cama, que era uma rede presa assim mais ou menos dos lados, onde eu me conseguia deitar na horizontal. Foi uma das coisas que aprendi a ir para a Madeira, no treino da Madeira, que eu não tinha isso, que era muito importante para o meu corpo. E então esticava-me, punha uma roupa que tinha para dormir um bocadinho mais quente, já estava seco lá de fora. E depois tinha um alarme nos meus instrumentos, que cada vez que um navio se aproximava a menos de 1 milha, aquilo apitava para eu ir ver, e basicamente acordava ou com isso,
que não foram muitos navios com os quais eu me cruzei, ou com uma onda, ou com um barulho, ou desconfortável. Portanto, de meia em meia hora estava a acordar, se não fosse menos. Depois de manhã, tirava o meu pacote de pequeno almoço, que ou era um muesli, que era bastante bom, ou uns ovos mexidos, que a primeira vez que eu olhei fiquei assim um bocado enjoado, mas depois comecei a ganhar o gosto, como em tudo, são hábitos, que se juntava à água fria e comia. Trocava de roupa, punha os meus... Não punha logo os calções, eu andava bastante vezes nu, porque era a melhor mais confortável que havia, estava sozinho. E depois tinha que pôr o protetor solar, tinha que lavar os meus óculos, estavam cheios de sal, com álcool que lá tinha também. Tinha que ir tirar água outra vez, a água que tinha entrado durante a noite, no fundo do barco e nas baterias. Tinha que ir lá outra vez, era sempre o meu susto de manhã, abrir o compartimento das baterias. Depois, se tinha kites rasgados, porque não cozia à noite, porque disse que à noite não fazia mais nada, precisava de descansar. Começava então de manhã, ia buscar a linha e a agulha e começava a cozer os kites. Às vezes perdia 3 horas de manhã para cozer os kites todos. E para além da falta da minha família, foi o primeiro desafio que eu fiz com filhos. E isso tocou-me bastante, fez aqui bastante diferença. Houve outras coisas que me fizeram falta, que foi a que me fez mais falta foi um banho, um duche de água doce. Eu consegui tomar 2 duches naturais de nuvem de água doce, que foram bastante bons, mas foram só nos últimos 10 dias, em que vi uma nuvem mesmo forte a chegar e aproveitei, vamos lá para fora, um bocadinho de frio, mas água, sabão, correu muito bem. Da segunda vez calculei mal, fiz mal as contas e quando tinha o sabão todo a nuvem parou. E depois queria uma refeição diferente, não é? Eu sou fanático de pizza, pizzas muito simples, pizza margarita, e tinha dito isso à minha equipa que lá estava, e eles depois quando me receberam até tinham feito várias pizzas ali mesmo, feitas no barco, para me receberem, e com uma cervejinha também, fez ali os meus encantos da chegada. Eu sempre acreditei que ia chegar, porque senão eu não arrancava no desafio. Portanto, eu não sou maluco. Dizem que eu sou maluco nestas travessias, mas eu só arranco no momento em que eu acredito que chego. E o acreditar não é só porque sim. Eu acredito porque consegui fazer aquele barco, posso não o ter testado ou tantas vezes como queria, mas eu também sou uma pessoa exigente, com muita disciplina, portanto também quero testar muito. Portanto, se calhar se eu testar 20% do que eu queria, já funciona mais ou menos. Portanto, eu sempre acreditei. A diferença é que eu não sabia como é que lá ia chegar, porque esta rota foi escolhida porque o vento é favorável. Os nossos descobridores também a fizeram porque o vento ajudou. E por isso é que esperámos tanto tempo nas Canárias. O que é que poderia acontecer? Era arrebentar os kites todos, isso era bastante possível de acontecer, e eu chegava passado 2 meses. Eu tinha comida a contar com isso. E isso sim era uma das coisas que me estava na cabeça. Quando é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar? Isso eu não fazia a mínima ideia. E eu acreditava que ia chegar. Houve ali um momento em que eu começo a fazer as contas e vejo... já vou chegar lá. Só tenho que aguentar mais 2 kites. Eu tinha 3 kites para aguentar, depois ainda tinha 2 que são muito mais lentos. E esses garantiam uma velocidade um bocadinho mais baixa, mas também davam. Era o meu plano F. E aí comecei a... Mas foi errado, porque eu comecei a pensar, bom, comecei a escrever ali no teto da cabine, bom, agora tenho que fazer 150 milhas por dia e já chego lá em 8 dias, está feito. Porque houve um dia que eu fiz 160, outro que fiz 170, pensei, isto está garantido, agora é todos os dias assim. Claro que não. Houve um dia que explodi o kite que eu mais queria, que era o 12 metros, e que fiquei desgraçado. Nesse dia fiz 50 milhas em vez de 150 e pensei outra vez, calma, e nada é garantido neste desafio. Isto é tudo altamente imprevisível, vamos andar com calma, vamos gerir os kites e vamos lá chegar. Portanto, só mesmo de manhã, quando... não, é meio da noite. A primeira vez que eu vi a Martinica foi à meia da noite e só vi luzes. Umas luzes, não sei se o que era, se era um aeroporto. Vi luzes e vi, aquilo é Martinica, confirmaram que aquilo é Martinica. E aí pensei, bem, isto mesmo que isto parta tudo, cai e tal, deu, amanhã estou lá.
É isso, e foi no dia, foi 12 horas antes de chegar. Foi quando eu tive a certeza que ia chegar. Foi mais uma vez que eu chorei. Foi de manhã, à noite não, porque ainda eram as luzes, mas de manhã, quando eu vou dormir um bocadinho e vou lá à frente, puxo o kite para baixo, que eu tinha o kite à minha frente, e vejo terra, e fui agarrar numa câmera para mostrar também, e quando eu mostro terra à vista, tudo contente, terra à vista, e vejo, começa a fazer trau. Começam a sair umas lágrimas, mais uma vez, e depois só me ria. Oi, vais chorar para a tua mãe. Nunca soltei tanta lágrima. É porque eu já atravessei o Atlântico, esta foi a minha quarta vez, foi a primeira sozinho e foi a primeira num kiteboat. Num barco à vela, nós afinamos as velas e já está. E depois seguimos e podemos ir ler um livro, podemos ir fazer uns arranjos. Aqui não, o kite está no ar e eu tenho que estar o dia inteiro a garantir que ele não cai. Eu não posso tirar os olhos do kite, senão ele cai. Portanto, isto é uma das grandes diferenças e que se calhar as pessoas não têm noção. Isso é muito, muito exigente e é muito mais estressante. Portanto, eu tenho que estar sempre concentrado, 100% concentrado naquilo. Como se fosse um controlador do tráfego no aeroporto. Sempre ali. E depois o que é que este barco também tinha de especial? Eu fui escolher um casco já existente, porque a minha lógica é de reutilizar também, e eu queria velocidade. Então fui buscar um casco, um trimaran, são 3 cascos, é isso que significa, com rede no meio. Portanto, é um barco muito largo e mais estável, eu queria estabilidade e espaço também, área, para poder abrir um kite. Fui buscar um trimaran muito rápido e é como se fosse, eu fui buscar um Fórmula 1 e fui levá-lo para a montanha, o que é bastante perigoso. Então o que é que fizemos? Montei-lhe uma cabine, aquele barco era um barco à vela, era um casco com um mastro, eu tenho um mastro, ainda vou reutilizá-lo à vela. E era para passeios de dia, regatas de dia, não para dormir, muito menos para atravessar o Atlântico. Então eu tive que desenhar uma cabine e construí-la. Desenhei, é como nós fazemos à conversa com os amigos, num guardanapo, depois passamos para computador, para 3D e tal, a imaginar o que é que será que eu preciso. Claro que foram precisas muito mais coisas, eu não consegui desenhar o que eu queria. E esta cabine permitiu colocar uma série de tecnologia. Essa foi também uma grande diferença. É um barco mínimo, era um barco de 7 metros por 6, quase um quadrado, só que tinha muita tecnologia. Tinha baterias lá dentro, tinha uma série de instrumentos de navegação para ter segurança com os navios e tinha uma coisa muito diferente, muito única, que se chamava Wing Commander, que é de um amigo meu que faz parte da equipa alemão, que é o Stefan, que é basicamente um motor que pesa o mesmo que eu, com uma série de tambores, tem 4 tambores, onde estão enrolados os 400 e tal, não, são mais ainda, são 700 metros de linhas, tem linhas de backup, e que com um comando, com o dito joystick que eu falava, eu consigo controlar o kite, eu consigo desenrolar as linhas e virar para a esquerda e para a direita e afiná-las. Portanto, isto é único. E atravessar o Atlântico com um aparelho destes nunca foi feito na vida, fui eu o primeiro. E houve uma série de problemas de eletrónica. Eu estive à noite a soldar fichas eletrónicas que levavam esticões, porque não estão preparadas para uma travessia do Atlântico num barco tão pequeno. Portanto, andei ali a fazer de MacGyver. E portanto, isto torna este barco, por um lado, é rápido, por outro lado, é pouco confortável. Mas foi a minha visão de como é que eu consigo, em tempo útil, montar aqui estas peças e seguir e atravessar o Atlântico. Foi assim, é um barco pequeno, mas que eu consegui levá-lo longe. Para alimentar este controlador do kite e estes sistemas todos de navegação, é preciso carregar as baterias, porque elas duram um dia e meio, dependendo da utilização. Então o que é que foi preciso instalar a bordo? Instalámos 4 painéis solares, eram 4 metros quadrados de painéis solares com 750 watts, em que eu tinha que os pôr nos trampolins, por cima dos kites, portanto tínhamos esses 4 painéis ligados a uns controladores lá dentro, e depois atrás tinha um hidrogerador, que muitas pessoas achavam que era uma hélice, um motor, que o barco era um barco elétrico que andava com motor, mas não, é o contrário, é uma hélice que eu coloco dentro d'água e com a velocidade do barco ela roda e gera energia. Por exemplo, à noite, ou em dias em que não há sol, em que os painéis carregam muito menos,
E às vezes a descarga tinha sido tão grande que eu tive que ter tudo ao mesmo tempo, sol e hidrogerador, e o kite a voar, e assim consegui carregar muitíssimas baterias. Portanto, tinha toda esta gestão energética a bordo, que me dá gozo, eu sou engenheiro, e que foi também ali um desafio. Um dos painéis, por exemplo, estragou-se, eu tive que juntar o outro que estava emparelhado aos outros dois, fazer ali umas ligações, fazer umas contas, perceber se era possível ou não, se ia haver alguma sobrecarga do sistema, e tudo isso foi um desafio muito grande. O facto de ter um patrocinador como a EDP só me deu mais gozo, porque tudo o que a EDP quer ser agora em 2030, e acho que vai ser, de só energias verdes, eram as energias que eu usava precisamente. Portanto, era a eólica no kite, essa não carregava as baterias, mas ajudava a mover, e permitia que o hidrogerador carregasse, que é como as barragens, e o solar. Então eu acho que é o futuro. E tendo filhos, então, só penso cada vez mais no futuro deles, para além do meu, que tem que ser verde, e temos que, para nós continuarmos neste planeta, temos que ter os hábitos todos sustentáveis, senão ele fica cá, mas nós não. A grande aprendizagem destes 47 dias de missão foi um reforço de que, acreditando, conseguimos, e foi o tema de relativizar. Eu agora vou usar isso mais do que nunca no meu dia a dia, que por muitos problemas que surjam, podia ser sempre pior. Há sempre forma de arranjar um problema pior. Já estive aqui a inventar e agora tenho que consolidar e desenhar, faz parte disso, um próximo desafio, se calhar não tão radical fisicamente ou de tanto perigo ali disponível, mas uma coisa com a minha fé em que eu consiga levar os meus dois filhos e a minha mulher no mar, garantidamente, com energias limpas, e talvez dar aqui uma volta ao mundo com eles num barco, mas de uma forma que marque, que deixe marca. Portanto, agora cabe-me a mim desenhar esse projeto, fazer uma coisa divertida para todos, que consigamos aprender, a viver em família e contribuir para a sustentabilidade do planeta, que é muito isso, que é agora o meu foco.